Mateus capítulo 1, genealogia de Jesus Cristo. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão que gera Isaque, gerando a Jacó, gerando a Judá e seus irmãos. Judá gera Pérez e Zerá de Tamar. Pérez gera Esrom, Esrom gera Arão. Arão gera Aminadab. Aminadab gera Naasson, Naasson gera Salmão, Salmão gera Boaz de Raabe, Boaz gera Obed de Rute, Obed gera Jessé, que gera Davi, o rei Davi, que gera Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Salomão gera Roboão, que gera Abias, que gera Asa. Asa gera Josafá, que gera Jorão, que gera Uzias, gerando a Jotão, que gera Acás, que gerou Ezequias. Ezequias gera Manassés, que gera Amon, e Amon gera Josias. Josias gera Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. E depois deste exílio, Jeconias gera Salatiel, que gera Zorobabel, gerando a Abiúde, que gera Eliaquim. Eliaquim gera Azor, que gerou a Sadac, que gera Aquim, que gera Eliúde, gerando Eleazar, que gerou a Matã, gerando a Jacó. E Jacó gera José, esposo de Maria, da qual nasce Jesus, chamado Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. De Davi até o exílio na Babilônia, mais 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, são 14 gerações. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de coabitarem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Mas pensando ele nisso, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e tu chamarás o seu nome Jesus, que ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor através do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua esposa. Não a conheceu até que deu à luz um filho e chamou o seu nome Jesus. Análise contextual, item geográfico, histórico, político, sociológico e religioso. Esta genealogia estabelece a linhagem messiânica de Jesus, ligando-o a Abraão e Davi, confirmando sua identidade judaica e sua realeza. Ela destaca a inclusão de mulheres com as histórias singulares, mostrando a diversidade e a providência divina. A menção do exílio na Babilônia situa historicamente a narrativa dentro da história judaica, sublinhando a fidelidade de Deus, apesar das adversidades políticas e sociais. O texto também reflete a importância da linhagem para o cumprimento das profecias messiânicas e a legitimação do papel de Jesus como o Messias prometido. Mateus capítulo 2. Nascimento e visita dos magos a Jesus. Jesus nasceu em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. Eis que magos do Oriente chegaram a Jerusalém, dizendo: Onde está o rei dos judeus que nasceu? Pois vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, perguntou-lhes onde o Cristo havia de nascer.
Eles disseram: em Belém da Judéia, assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Então Herodes, secretamente, chamou os magos, indagou deles o tempo em que a estrela apareceu. E os enviou a Belém, dizendo: Ide e buscai diligentemente o menino, e quando o achardes, comunicai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. Ao verem a estrela, regozijaram-se com grande alegria. Entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. E, abrindo os tesouros, ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. E, sendo avisados em sonho para não voltarem a Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Tendo eles partido, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e fica lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que fora enganado pelos magos, irou-se muito e mandou matar todos os meninos em Belém e em todos os arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo que diligentemente perguntara aos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias: voz se ouviu em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chorando por seus filhos e não queria ser consolada, porque já não existem. Depois da morte de Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam a vida do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E, sendo avisado em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia. E foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Análise contextual. Este capítulo situa o nascimento de Jesus num contexto político tenso sob o governo de Herodes, que representa a autoridade romana e sua brutalidade. A visita dos magos simboliza o reconhecimento gentil do Messias, enquanto a fuga para o Egito reflete a vulnerabilidade do recém-nascido diante do poder político. A narrativa conecta o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, afirmando a identidade messiânica de Jesus e a providência divina, guiando e protegendo sua infância. Culturalmente, mostra a tensão entre a expectativa judaica do Messias e as realidades políticas do domínio romano. Mateus capítulo 3, ministério de João Batista e preparação para o ministério de Jesus. Naqueles dias aparecera João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus se aproxima. Este João Batista é aquele de quem falou o profeta Isaías:
Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João, tendo seu vestuário de pelos de camelo e cinto de couro na cinta, alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ele de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Mas, vendo ele muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais, dizendo em vós mesmos: temos por pai a Abraão. Pois eu vos digo que Deus pode suscitar filhos a Abraão dentre estas pedras. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na mão, ele limpará a sua eira, ajuntará o trigo no seu celeiro, mas a palha queimará com fogo inextinguível. Então, Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. No entanto, João tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, Senhor, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixe agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João o permitiu. Jesus, depois de ser batizado, saiu imediatamente da água, e eis que os céus se abriram, e viu o Espírito Santo descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz potente dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Análise contextual. João Batista aparece como o profeta no deserto, evocando o anúncio do arrependimento e a iminência do reino dos céus, um período de expectativa messiânica. Seu estilo austero e batismo simbolizam purificação e preparação espiritual, atraindo multidões em busca de renovação. O batismo de Jesus marca o início público de seu ministério, com o reconhecimento divino e a descida do Espírito Santo, confirmando sua atitude messiânica. Politicamente, o ministério ocorre num ambiente dominado por Roma, mas focado na restauração espiritual do povo judaico, desafiando estruturas religiosas e sociais vigentes. Mateus, capítulo 4. Tentação de Jesus e início do ministério na Galileia. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então aproximou-se dele o tentador e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Então aproximou-se dele o tentador e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito e te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Jesus disse-lhe: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus.
Novamente o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram anjos e serviram a Jesus. Jesus, ouvindo então que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, junto ao mar, nas regiões de Zabulon e Naphtali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, dizendo: terra de Zabulon e terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que estava assentado em trevas viu grande luz, e sobre os que estavam assentados na região e sombra da morte, raiou a luz. Desde então, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque o reino dos céus se aproximou. E andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, seguiram-no. E passando dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles deixaram imediatamente o barco e seu pai e seguiram-no. E Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças do povo. A fama dele se espalhou por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os enfermos, acometidos de várias doenças e tormentos, possuídos de demônios, epiléticos e paralíticos, e ele os curava. E grandes multidões o seguiam da Galiléia, de Decápole, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Análise contextual. A tentação do deserto simboliza a prova de fidelidade de Jesus ao seu chamado messiânico, contrapondo-se às tentações de poder, proveito pessoal e teste a Deus. O início do ministério na Galiléia, região marginalizada e multicultural, destaca a missão de Jesus para com os povos oprimidos e fora do centro religioso de Jerusalém. A citação de Isaías reforça a dimensão profética e o cumprimento das promessas divinas. Politicamente, a prisão de João Batista indica a crescente oposição ao movimento messiânico emergente. Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha, as bem-aventuranças e os ensinamentos iniciais. Vendo multidões, subiu Jesus ao monte, e assentando-se aproximaram-se dele discípulos. E abrindo a boca os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós.
Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acendem a candeia e a colocam debaixo do alqueire, mas sobre o velador, e ilumina a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim aboli-los, mas cumpri-los. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Portanto, quem violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Mas quem os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem disser a seu irmão, raca, estará sujeito ao sinédrio. E quem disser tolo, estará sujeito ao fogo eterno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar. Vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e sejas lançado na prisão. Em verdade te digo que de modo algum sairás dali, até que pagues o último ceitil. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já cometeu adultério com ela no coração. Portanto, se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a, lança-a de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o corpo vá para o inferno. Foi também dito: quem repudiar a sua esposa, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua esposa, exceto por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e quem casar com a repudiada comete também adultério. Ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso vem do maligno. Ouvistes que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso. Mas se alguém te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, não voltes as costas ao que quiser pedir emprestado. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois ele faz nascer o sol sobre maus e bons,
e faz chover sobre justos e injustos. Porque se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem também os publicanos o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Análise contextual. Item geográfico, histórico, político, sociológico, religioso. O Sermão da Montanha inaugura o ensino ético e espiritual de Jesus, redefinindo a justiça e a santidade no contexto do reino de Deus. As bem-aventuranças valorizam virtudes opostas aos valores mundanos, enfatizando a humildade e a esperança em meio a dificuldades. O uso de metáforas do sal e da luz destaca a missão ativa e transformadora dos discípulos no mundo. Esse discurso desafia as estruturas sociais e religiosas judaicas da época, propondo uma nova ética centrada no amor, misericórdia e pureza de coração.